Rapaziada, derrota do Botafogo hoje para o Bahia no estádio Newton Santos. Uma derrota ali doída para o torcedor do Botafogo, porque era um jogo assim que o Botafogo tinha totais condições de sair vencedor com os 3 pontos. O Botafogo não fez um jogo na altura dos que vinha fazendo antes. Não foi uma grande atuação assim do Botafogo, a gente pode falar. Tiveram momentos sim na partida que o Botafogo se impôs muito bem para cima do Bahia, mas eu já tinha total convicção também que seria um jogo complicado. O time do Bahia não é uma equipe boba. É um time que tem bons jogadores, é um time bem treinado pelo Rogério Ceni. Então eu já tinha em mente que seria um jogo difícil, um jogo complicado pro Botafogo, mas um jogo ganhável pro Botafogo, jogando dentro de casa, no Newton Santos. Um bom público hoje no estádio, o Botafogo ali com jogadores que são muito qualificados individualmente também. Hoje o técnico Arthur Jorge decidiu ali fazer algumas alterações no time do Botafogo. Ele mudou o meio de campo em relação à última partida. Ele entrou com Danilo Barbosa e entrou com Marlon Freitas, que para mim é o meio de campo ideal do time do Botafogo. São os melhores ali que tem para atuar nessa posição. Ele também fez a modificação colocando o Júnior Santos ao lado do Savarino no comando de ataque, o Savarino descendo um pouquinho mais para funcionar como esse meia, e colocou o Jefinho aberto na ponta esquerda, colocou o Luiz Henrique aberto na ponta direita e utilizou nas laterais o Damian Soares como titular na lateral direita e o Hugo como titular na lateral esquerda. Hugo, que foi o jogador que acabou cometendo o pênalti que fez o Bahia abrir o placar já na reta final do primeiro tempo. Assim, cara, é difícil a gente falar sobre o Hugo, porque tem jogos que o Hugo vai muito bem. Hoje não foi um bom jogo do Hugo, ele não estava conseguindo apoiar com o mesmo ímpeto que ele apoia geralmente, não estava conseguindo ser aquele lateral ofensivo que é o mais forte do Hugo, e acabou comprometendo. O Hugo sempre é esse jogador que acaba comprometendo nesses lances, mas é como eu falei com vocês, o Hugo é assim, tem jogo que ele vai mal, mas tem jogo também que ele vai muito bem e ajuda o Botafogo. Mas um pênalti bobo ali, acabou o braço ficando estendido, a bola pegou no braço dele. E aí, obviamente, contra o Botafogo, independente se foi ou não com intenção, eles vão marcar pênalti. Já vimos nesse Campeonato Brasileiro lances que falaram, não teve intenção, então não marcaram pênalti. Lances até parecido com o do Hugo, até menos claros do que esse do Hugo, e que não foram marcados pênalti. Já nesse lance foi marcado pênalti. A arbitragem brasileira não existe critério. Tem jogo que vai ser pênalti, tem jogo que não vai ser pênalti, então não tem muito como a gente questionar. O que fica realmente ali de questionamento é o impedimento do Damian Soares no gol que seria contra do Arias ou o gol do Júnior Santos. Fica o questionamento, cara. Traçaram a linha mais uma vez, dessa vez no braço do Damian Soares, ele basicamente no cotovelo dele. Até ele fala ali, mostra na transmissão, né, que estão traçando a linha no cotovelo dele. E é assim que o VAR funciona no Brasil, cara. É aquilo que eu falei. Enquanto não tivermos uma tecnologia que trace também automaticamente as linhas, a gente sempre vai ficar nessa, traçou errado, traçou no braço, traçou no cotovelo, no outro não traçou, por quê? Então sempre fica essa discussão, e o Botafogo teve um gol anulado no início do segundo tempo, um impedimento milimétrico ali do Damian Soares, mas vida que segue. Um primeiro tempo ruim do Botafogo, o Botafogo não conseguiu criar grandes oportunidades de gol, não foi um primeiro tempo bom do Botafogo. O Botafogo até começa com ímpeto, com volume de jogo maior, mas o Bahia consegue equilibrar a partida, consegue ali colocar a bola no chão. O meio de campo do Bahia é um meio de campo bem técnico, tava conseguindo envolver o time do Botafogo, mas não era também que o Bahia tava tendo lá grandes oportunidades. Teve uma bola muito perigosa no primeiro tempo que o John fez uma grande defesa, mas não era aquele volume todo. Mas o Bahia consegue o gol na jogada do pênalti cometido pelo Hugo. O Botafogo com o Luiz Henrique não fazendo uma boa partida, o Jefinho também no primeiro tempo não estava fazendo uma boa partida. Então o Botafogo depende muito que esses jogadores sejam criativos, depende que esses jogadores consigam vencer os duelos individuais, e eles estavam completamente encaixotados na marcação. O Luiz Henrique principalmente muito pressionado pelo meio, várias vezes ele tentava sair da ponta, buscar essa bola no meio e tinha 2, 3 marcadores, então ficava difícil dele se desvencilhar. Senti também ele prendendo a bola em alguns momentos. Não foi um bom jogo do Luiz Henrique, como também já não tinha sido um bom jogo dele a última atuação contra o Vitória. Então primeiro tempo ruim do Botafogo, primeiro tempo não tão produtivo como poderia ter sido, né? O Botafogo sempre teve assim, sempre tem como sua marca começar forte os jogos no Newton Santos, não conseguiu começar esse. Botafogo vai para o intervalo perdendo o jogo para o Bahia, e a única alteração que fez o Arthur Jorge foi tirar o Hugo e colocar o Cuiabano. Eu acho até que ele foi poupar o Hugo para o jogo da Libertadores contra a LDU, já que o Cuiabano não está inscrito na Libertadores. Ele coloca o Cuiabano bem colado na linha lateral, coloca o Damian Soares bem colado na outra linha lateral,
puxa por dentro mais uma vez o Luiz Henrique, puxa por dentro o Jefinho, deixa ali o Savarino e também o Júnior Santos por dentro para tentar gerar jogo pelas laterais do campo. É assim até que saiu o gol que foi no lado do Botafogo, uma fatiada do Marlon Freitas encontrando o Damian Soares, atacando a última linha de marcação do Bahia e bem colado na linha lateral. Essa foi a ideia de jogo que teve ali o Arthur Jorge no segundo tempo, utilizar bem os seus laterais que estavam jogando praticamente como alas, né? Teve até um outro lance no segundo tempo que o próprio Cuiabana aparece para finalizar dentro da área, que foi um gol perdido por ele. O Botafogo poderia ter conseguido a virada naquele certo momento do jogo, mas o Botafogo faz o seu gol, o gol do Jefinho. O Arthur Jorge faz algumas alterações, ele coloca o Oscar Romero, que dá um pouco mais de jogo pro Botafogo pelo meio de campo. É um jogador que tem entrado bem nas partidas, tem me agradado. Ele coloca o Romero no lugar do Luiz Henrique, o Jefinho consegue fazer o gol. O Bahia se retrai totalmente no segundo tempo. A ideia do Bahia era segurar o Botafogo, tanto que o Rogério Ceni tira o Everton Ribeiro, tira os seus jogadores mais criativos para colocar mais jogadores de marcação. O Botafogo faz o gol de empate, começa a amassar, aí sim o time do Bahia começa a ganhar a segunda bola, começa a ficar mais do campo de ataque, mas não consegue o gol da virada. Como eu falei, teve uma grande oportunidade, o lance do Cuiabano foi a melhor oportunidade para o Botafogo conseguir a virada. Ele acaba chutando ali, o Marcos Felipe faz uma grande defesa, depois ele erra o chute no rebote. E o Botafogo o que faz, cara? Como a ideia do Arthur Jorge era ter ali o Cuiabano bem colado na linha lateral pela esquerda, por um certo momento era ter o Damian Soares bem colado na linha lateral pela direita, ele decide colocar o Alexander Barbosa, que é zagueiro, como centroavante, para tentar ganhar essas bolas aéreas no ataque. Ele tira o Damian Soares, coloca o Diego Hernandes ali um pouco mais aberto pela ponta, pelo lado direito, junto também ali com a movimentação do próprio Romero, e ele faz uma linha basicamente de 3 atrás. Ele coloca o Bastos, coloca o Lucas Alter e coloca o Gregory fechando essa linha. Só que aí que tá, o Gregory não é zagueiro e não está acostumado a jogar como zagueiro. Ele poderia ter feito o básico, poderia ter colocado os 3 zagueiros atrás, mas ele buscou a vitória, cara. Buscou tentar uma jogada no abafa para conseguir o gol do Botafogo, não deu certo. Por conta até dessa linha de 3, em determinado momento, o Gregory tenta saltar essa linha para antecipar uma jogada, deixa muito espaço atrás, não tinha lateral, então o Botafogo ficou exposto e levou o gol do Bahia, decretando 2 a 1. O Bahia não fez um segundo tempo bom, o Botafogo foi melhor no segundo tempo, teve um gol anulado de forma discutível e teve ali uma chance grande perdida pelo Cuiabano e teve o gol do Jefinho. O Bahia teve o lance do seu gol, o gol que foi marcado pelo Rafael Ratão e saiu vencedor desse confronto. Vamos ver então como é que foi Botafogo versus Bahia. Finalização aí do Marlon Freitas. O Botafogo nesse jogo, cara, no primeiro tempo, principalmente, tava buscando bastante essas finalizações de média e longa distância. Tipo, o Botafogo, o jogador recebia a bola em uma certa condição de finalizar, já tentava chutar pro gol. Como eu falei com vocês, não foi um grande primeiro tempo do Botafogo, também não chegou a ser o primeiro tempo horroroso. O time começa... O time do Botafogo começa com uma certa intensidade, tem até esse gol aqui anulado, esse realmente indiscutível, muito bem anulado. O Luiz Henrique estava bem à frente, tem essa bola do Marlon Freitas. Botafogo começa tentando criar, mas com o passar do tempo, o Bahia encaixa a marcação no time do Botafogo, começa a colocar a bola no chão, e o time do Bahia também é uma equipe que tem qualidade. Então o jogo vai ficar meio que lá e cá, os dois times tentando jogar com intensidade, mas nenhum time ali com grande criatividade. Vocês vão ver que não teve lá aquela grande chance de gol pelo lado do Botafogo. Teve essa bola também do Júnior Santos que estava em impedimento. Aí fica, cara, aquela discussão. Será que era a defesa do Bahia que estava tão bem ajustada? Os jogadores, os atacantes do Botafogo estavam queimando na largada um pouco mais cedo. Mas hoje, assim, quem não teve bem de fato na partida foi o Luiz Henrique. Eu assistindo o jogo que o Luiz Henrique se cobra bastante. Essa bola do Bahia é muito perigosa, né, cara? Era um ponto forte do Bahia, essa subida do seu lateral direito, Arias, caindo nas costas do Hugo. Eu acho assim que os times que enfrentam o Botafogo, que sabem que o Botafogo tem o Hugo como lateral esquerdo, sabem que o encaixe dele de marcação não é tão bom. O Hugo não marca tão bem. Então os times acabam atacando bastante pelo lado esquerdo. Essa bola do Savarino quase saiu o gol do Botafogo, mas estava impedido. Foi mais um impedimento aí que teve o Botafogo. Essa bola estava impedida do Savarino, mas ele quase faz o gol. Mais a finalização do Marlon Freitas, aquela parada que eu falei com vocês. Eu não sei se foi orientação do Arthur Jorge para os jogadores baterem mais a gol quando recebessem a bola, ou se era porque estava difícil de infiltrar. Essa tentativa do Luiz Henrique por dentro também, como eu já falei com vocês, o Luiz Henrique muito encaixotado na marcação, porque ele estava tentando muito cair por dentro.
O Arthur Jorge faz isso porque ele quer ceder ali a lateral do campo para o Damian Soares o tempo todo subir. Grande defesa do John, né, cara? Cabeçada ali do jogador do Bahia. O John tira essa bola praticamente em cima da linha. Que defesa. E aí... foi revisado no VAR, se foi gol, se não foi, claro que não foi gol. O Botafogo respondeu ali logo em seguida, essa finalização do Jefinho. Ele arranca, bate pro gol. Era um lance até que eu acho que ele poderia ter buscado o passe, mas ele buscou a finalização. Lance de falta do Lucas Alter em cima do Jean Lucas. E aí o pênalti, né, cara? É aquilo que eu falei com vocês. A bola pega na mão do Hugo? Pega na mão do Hugo. Mas o que me irrita no Campeonato Brasileiro é a falta de critério. Porque já tivemos lances. Até que o jogador estava mais distante do que o Hugo. Com a mão até mais aberta do que o Hugo. Que a bola pega na mão. E que não é marcado pênalti porque é dado ali como movimento natural. E já certos árbitros em outras partidas, dependendo de quem tá jogando, eles marcam pênalti, cara. Então, assim, algum time em algum momento se beneficia, outro time em outro momento se prejudica com isso. E é o futebol brasileiro, cara. É o futebol brasileiro. Então, assim, o Hugo tem que saber que, irmão, mão pra trás sempre, porque se relar na mão dele, vai marcar. O pênalti foi muito bem batido pelo Everaldo, bateu no alto. Aí é difícil mesmo do goleiro pegar. Essa bola quando vai em cima é complicado. Bahia sai na frente. Era um jogo equilibrado. Bahia sai na frente. O jogo vai para o segundo tempo. Como eu falei com vocês, teve alteração a entrada do Cuiabano. Botafogo utilizando bastante as laterais do campo. É o gol que foi no lado do Botafogo. O Damian Soares chega muito bem na linha de fundo. Atacou a última linha. Eu acho até que foi um gol contra do Aras. O Wilson estava dividindo com ele. E o bandeirinha deu impedimento, né, cara? Aquela parada. Irmão, é sempre muito questionável esses impedimentos, né? Olha onde vai traçar a linha do Damian Soares, olha. Ó. Beleza, do cara traçou ali. Do Aras, se eu não me engano. E do Damian Soares, eles traçaram no braço, irmão, do Damian Soares, praticamente ali. Sabe, é complicado essas linhas do VAR. Porque sempre abre margem para reclamação. Nunca são linhas de fato conclusivas. É isso que me pega, irmão. Nunca são linhas conclusíveis que tem aqui no VAR brasileiro. Parece que foi traçado no braço, irmão. Parece muito que foi traçado no braço do Damian Soares, mas vida que seguiu. O Botafogo conseguiu seu gol com o Jefinho. Um bonito gol, de passagem. Levantou a bola e bateu bem ali. E aí o Botafogo era o senhor da partida. O Bahia sem saída. O Bahia não conseguia pisar no campo de ataque. Não conseguia ter saída. O Botafogo estava recuperando todas as segundas bolas. Foi o melhor momento do Botafogo no jogo. Ficou a impressão de fato que o Botafogo ia conseguir uma hora ou outro gol da virada. O time cresceu bastante. Aí o Cuiabano perde esse gol. O gol que não pode perder. Depois no rebote ele tenta meter uma rosca na bola, também perde. São esses detalhes, né, cara? O Cuiabano tá chegando agora no Botafogo. Tinha que ter feito o gol. Não fez. Esse carrinho do Bastos sai da frente, né? Pelo amor de Deus. Mas pegou na bola. Eu não queria ser o Ademir nesse lance. Em sequência, essa falta do Bastos, que aí ele leva o cartão amarelo, deixou o braço ali no rosto do Biel. E foi nessa altura aqui do jogo já que o Arthur Jorge já tinha colocado 3 zagueiros atrás, uma linha de 3 atrás, tinha se lançado completamente ao ataque, o time mais exposto leva o gol. Tentou vencer, perdeu o jogo, perdeu um pontinho, talvez poderia ter segurado se ele manter a linha de 4 atrás, talvez até conseguiria a virada, mas futebol tem essas coisas. Agora não adianta se lamentar, deu errado. Eu já tinha certeza que o Botafogo não faria uma campanha em 2024 como fez em 2023, ganhando de todo mundo. Vai ser isso, agora é conseguir se manter lá no bolo de cima, é ganhar o próximo jogo, é não deixar de distanciar e buscar aí o que tiver de buscar no Campeonato Brasileiro sem se entregar em nenhum momento, cara. Eu acho que dá pro Botafogo sim disputar o título da competição, mas é um mole muito grande perder pro Bahia dentro de casa. Não que o Bahia seja um time fraco, um time muito ruim, mas o Botafogo tinha todas as condições de sair vencedor dessa partida. Mas comentem embaixo a opinião de vocês, o que vocês acharam desse jogo. Eu fico nessa, abração do Francesco, nós.